Olá pessoal, voltando ao nosso assunto, que é o prontuário do paciente, e eu começo com uma pergunta. Qual o melhor nome do prontuário? O que você acha? O que vocês acham? Será que ainda é pertinente na atual conjuntura, né, no atual status da gestão clínica e da gestão de saúde, a gente considerar que o prontuário ainda é médico? No sentido, não médico de medicina, mas médico do profissional médico, né? Qual seria, então, na opinião de vocês, a melhor nomenclatura para o prontuário? Seria prontuário médico? Seria prontuário do paciente? Seria registro de saúde? Registro do paciente? Resumo de saúde? Arquivos de saúde? Todos esses nomes eu já li em vários lugares, né? Já li em leis, já li em artigos, já li em resenhas, em livros. Mas, atualmente, depois do advento dos lançamentos dos diversos produtos de prontuário eletrônico, né, o comum hoje é considerar o prontuário como o prontuário do paciente. Esse é o mais comum. O prontuário não é do médico, porque o profissional médico ele tem um papel fundamental, mas o prontuário não é só registro do médico, o prontuário é o registro de toda a equipe de saúde, essa equipe de saúde é grande. Você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem o fisioterapeuta, você tem o assistente social, você tem o psicólogo, você tem o fonoaudiólogo, você tem o nutricionista, você tem o psicólogo, você tem o psiquiatra, que também é médico, né? Mas é uma outra especialidade, né? Então você tem um conjunto de profissionais, né, que estão na cadeia da assistência e que eles vão e precisam registrar a sua assistência ao paciente no prontuário. Então hoje o nome mais adequado é realmente o prontuário do paciente, né? O prontuário, na verdade, é do paciente, o protagonista é ele, né? O prontuário é dele, pertence a ele, as informações são dele. Obviamente, eu digo que o prontuário é do paciente com uma coautoria dos profissionais, porque se você tem a vida do paciente registrada no prontuário, você tem a vida também dos profissionais que trabalharam naquela assistência e que tem a sua vida registrada ali, né? Então você tem a vida pessoal de um indivíduo, mas você tem a vida profissional de outros. Mas, de qualquer forma, o prontuário é do paciente, a propriedade dele, as informações são dele, né? E nós, profissionais de saúde, nós estamos ali como coautores, né, daquele patrimônio informacional. Então, o prontuário é dele, a custódia da instituição de saúde é um triângulo amoroso, né? Porque a custódia é da instituição de saúde, seja ela qual for. Seja um hospital, um ambulatório, um posto de saúde, não importa qual é o tipo de serviço, não importa aonde essa instituição está dentro da lógica, né, do sistema de saúde, mas ela é obrigada a manter os registros, né, dentro dos prazos que a lei define, né? Então você tem a instituição de saúde como a custodiadora, assim que a gente chama, né, é um termo técnico, né? A instituição que custodia, a instituição que tem a responsabilidade de guardar decentemente, guardar sem riscos aquela informação. Você tem o paciente que é dono da informação, porque a informação é dele na medida que ele traz as informações. Por que eu digo que é dele? Vamos analisar. Quando ele tem um sintoma e que ele procura um serviço de saúde, a informação que o médico ou a equipe de saúde registra lá, se ele está com febre, vem do corpo dele. Se ele vomitou na noite anterior, a informação é ele que traz. Então, todas as informações nucleares do prontuário, elas são oferecidas, elas são dadas pelo paciente. Então, as informações são dele. É como o seu boletim. O seu boletim da instituição escolar, seja ela em que nível, as informações que estão ali são suas. Inclusive, se você for olhar no Código do Consumidor, independentemente se você pagou a mensalidade da escola, a escola não pode reter a informação do seu boletim ou do seu histórico. Por quê? Porque a informação é sua. Ela não pode reter a informação que não é dela. A informação é sua. Então,
se vocês observarem no Código do Consumidor, esse artigo serve tanto para instituições escolares como para instituições de saúde, visto que o paciente ele entrega as suas informações ao serviço de saúde, o serviço de saúde o que faz quando nega algum tipo de informação que está no prontuário? Ela comete um erro grave, porque a informação não é dela, ela não pode reter a informação que não é dela. Ela não pode dizer, eu não vou dar a você o seu histórico escolar, ou eu não vou lhe fornecer o prontuário porque você não pagou a conta ou porque você não pagou a mensalidade. Isso não tem procedência. A lei protege o consumidor nesse sentido. Então, a informação é do paciente. O prontuário é do paciente. A instituição custodia, ela é obrigada a manter esses registros de uma forma adequada, sem risco. O paciente é o dono da informação e os profissionais são as pessoas que vão cuidar do paciente. E, obviamente, o seu registro da sua vida profissional vai estar ali. Então, é um triângulo amoroso, né? Instituição, profissionais e paciente. Né? Às vezes o interesse de um se sobrepõe ao interesse de outro, mas a gestão do prontuário precisa estabelecer a lógica de funcionamento de em que momento dar ou não dar a informação para um desses atores, né? Em que momento é possível, em que momento não é possível, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, né? Então, hoje, a forma mais adequada de você nomear o prontuário é realmente falar prontuário do paciente. Ou prontuário, né? Prontuário do paciente ou do prontuário. Né? O prontuário do paciente, ele já sofreu ao longo do tempo uma série de mudanças em relação ao seu conceito, né? O conceito hoje é bastante complexo, né? A gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente, mas o conceito hoje ele é bastante complexo. Não era assim, né? Existe um conceito do Ministério da Saúde de uns anos atrás que dizia que o prontuário era a documentação constituída de formulários padronizados destinados aos registros da assistência ao paciente. É um conceito super simples, mas que dava conta, né, da realidade de saúde do passado, porque você tinha no passado um formato, um suporte único que era o papel. Quando você tinha um suporte único que era um papel, tudo acabava sendo um pouco mais simples, né? Porque você tinha o papel e você estruturava aquele papel em forma de formulário. Todo mundo sabe o que é um formulário. O formulário é um conjunto de... é um questionário. E esse questionário obriga que você registre exatamente as respostas das perguntas que você faz no questionário. Então, se eu quero uma informação estruturada, eu tenho que criar um questionário, porque senão as pessoas vão escrever o que elas querem numa folha em branco. Então, uma folha em branco, ela não necessariamente... Eu posso dar uma folha em branco para uma equipe de saúde, a equipe de saúde vai registrar 3 folhas em branco e não necessariamente aquele conjunto de informação estará estruturado. E aí, se eu não tenho uma informação estruturada, eu não consigo recuperar essa informação adequadamente no momento seguinte. Então, a estruturação da informação ela é fundamental para a recuperação. Eu recupero informação estruturada. Informação não estruturada é muito difícil de se recuperar. É claro que hoje você tem, no mundo lógico, no mundo digital, você tem tecnologia que recupera informação não estruturada. E quem já não acessou o banco de dados, quem já não acessou documentos digitalizados na internet, quem já não consultou principalmente jornais na internet. Hoje, muitos bancos de dados de jornais digitalizados, você tem várias formas de buscar. Você pode buscar pelos campos estruturados, que são data. Quais são os campos estruturados dos jornais normalmente? As datas, o nome do jornal, a cidade que o jornal era sediado, uma série de informações estruturadas, mas você também tem um campo aberto onde você pode digitar qualquer coisa e que ele vai buscar em todas as palavras, porque todas as palavras... As tecnologias hoje permitem, todas as palavras daquele jornal digitalizado foram indexadas, porque a tecnologia permite isso. Não é uma indexação humana,
É uma indexação que é feita numa tecnologia de digitalização. Mas no passado você não tinha essa opção. Então, se você queria informação registrada, você tinha que criar formulários, né? Então, o conceito é muito próprio e muito apropriado para aquele momento. Então, é um conjunto de documentos, é uma documentação constituída de formulários padronizados. É uma redundância, porque se é formulário, ele não deixa de ser padronizado, mas, de qualquer forma, é muito adequado para aquele momento, né? Destinados aos registros da assistência ao paciente. Não diz qual é a assistência, então a gente entende desde sempre, desse conceito, que ele é muito antigo, que o prontuário ele tem que ser feito para todo tipo de assistência. Já era assim, né? Esse conceito já traz essa ideia para a gente, de que o prontuário ele precisa ser feito em qualquer nível da assistência, da atenção básica, não é isso? Até uma assistência mais sofisticada, como é uma terapia intensiva, por exemplo. Depois, né, um pouquinho depois, nós temos um outro conceito que vem do Código de Ética Médica, né, que fala que o prontuário é um conjunto de documentos produzidos no contexto da atividade hospitalar e deve ser impreterivelmente elaborado para cada paciente, né. Esse conceito acaba tendo um retrocesso, né, porque o conceito anterior não especificava onde o prontuário tinha que ser feito. Esse conceito já fecha, né, o prontuário apenas no contexto hospitalar, que foi um erro, né, porque o prontuário ele é o registro da assistência em qualquer nível. A assistência hospitalar é um nível terciário, né? Você tem, antes da assistência hospitalar, você tem as atenções básicas, você tem os ambulatórios, você tem toda uma assistência de prevenção que deve acontecer antes do paciente precisar de um hospital, né? E o prontuário ele é feito em todas essas instâncias, né, da saúde, né? E elaborado impreterivelmente para cada paciente. Obviamente foi um reforço, né, do conceito anterior, né? Porque o conceito anterior falava que você tinha que registrar, que a assistência tinha que ser registrada de uma forma geral. E agora você dá uma incrementada dizendo que é elaborado para cada paciente. Mas o conceito anterior já deixava isso um pouco... já dava para entender isso. Esse conceito acabou ficando um pouco mais específico, né? Mas o conceito atual, que é o que nos interessa, eu acho que ele é complexo porque ele é inclusive longo, né? Ele hoje, o conceito atual é o seguinte: o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, ou seja, o prontuário não é necessariamente um conjunto de formulários. Por quê? Por que esse conceito está trazendo essa coisa mais aberta, né? Porque você está trabalhando dentro de uma ótica de uma informação produzida já digitalmente, né? Os sistemas informatizados, eles têm as telas, que a gente pode considerar que essas telas elas se assemelham aos formulários, né? Mas, na verdade, as informações elas não estão registradas naquelas telas, elas estão registradas em bancos de dados. Os bancos de dados é que, na verdade, suportam, né? E é onde as informações estão registradas. Então, eu posso ter uma tela, onde eu alimente a tela, né? Eu alimento a tela de um conjunto de informações, estruturada, óbvio, né? Mas eu também posso acessar um outro arquivo, como, por exemplo, eu posso acessar uma imagem de tomografia, uma imagem de raio-x, e que não necessariamente está dentro daquele formulário. Então, se o conceito continuasse fechando a questão do prontuário em formulários padronizados, eu estaria não permitindo, então, que imagens de exames, a gravação, a voz do paciente, que muitas vezes é importante em determinados tratamentos, ou então até depoimentos importantes, né? Sons importantes, né? Enfim, uma série de informações que não só a informação escrita, né? Ela não estaria dentro do conceito de prontuário, né? Mas como esse conceito atual de 2002, né, da resolução 1638 do CFM, esse é um conceito que dá conta da realidade atual, que é
a realidade dos prontuários os prontuários eletrônicos, né? Os prontuários eletrônicos, eles hoje são uma realidade no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, quem já não foi no consultório, quem não vai no consultório do seu médico e o médico registra todas as informações no seu prontuário eletrônico, depois ele imprime a prescrição, pega a prescrição da impressora, assina, carimba e te entrega. Ou mesmo até, dependendo da cidade onde você mora, né, o médico ele prescreve os exames no próprio sistema do plano de saúde e você sai do consultório do médico apenas com o número da autorização do exame e com esse número você vai em qualquer prestador de serviço que o exame prescrito pelo médico já está lá no banco de dados da operadora e do prestador de serviço e você chega lá, já está autorizado e você faz o exame sem problema nenhum. Então isso é uma coisa muito corriqueira, muito comum hoje, né? O prontuário eletrônico, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, mas ele é uma realidade e esse conceito dá conta disso, né? Então, é um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Ou seja, independente qual é o contato que aquela pessoa vai ter com qual é o tipo de demanda de saúde que ele tenha, qualquer demanda de saúde que ele tenha vai gerar um registro de saúde. Então vai gerar um prontuário. Então não importa se eu estou na atenção básica fazendo meu pré-natal ou se eu estou fazendo uma cirurgia cardíaca no hospital de ponta, todas essas situações, todas essas demandas de saúde deverão gerar prontuário, deverão gerar informações. E essas informações serão informações que comporão o prontuário do paciente, né? Do paciente e a assistência prestada a ele. De caráter legal, óbvio, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade do cuidado. Essa é uma questão muito importante. A informação gerada pelo prontuário ela é fundamental para a comunicação entre os profissionais. Lembrando daquela situação que eu falei da passagem de plantão, onde uma pessoa desavisada que não conhece acha que aquela informação é apenas oral e que todo mundo ali naquela sala que está recebendo a informação do plantão anterior vai tomar decisões ou vai agir baseado naquelas informações. Óbvio que não. As pessoas, os profissionais, eles receberam aquela informação para se introduzirem mais rapidamente no plantão, mas qualquer decisão que ele vá tomar, qualquer ação, ela é sempre baseada no que está escrito no prontuário. O prontuário é a ferramenta fundamental de comunicação entre os profissionais. Eu não administro nada sem que esteja prescrito. Eu não encaminho o paciente para nenhum lugar sem que esteja prescrito. Eu não avalio se o antibiótico que eu prescrevi deu certo ou não deu certo, se eu não analisar os exames, né, as culturas ou o quadro clínico do paciente registrado pela equipe de cuidado, que normalmente é enfermagem, né, fisioterapia e tal. Então, a comunicação entre a equipe ela é fundamental para a tomada de decisão e essa comunicação ela tem que ser feita pelo prontuário. Aí vocês vão me dizer assim, Margarete, mas e na emergência? Na emergência, às vezes eu estou na emergência e ouço o médico falando assim, traz troponina, traz antibiótico, traz qualquer outro tipo de medicamento. Ele, naquela situação específica, ele pode até fazer uma comunicação oral, mas isso depois tem que ir para o prontuário. Porque, inclusive, dependendo se for um hospital privado, por exemplo, não há nem cobrança daquele material se não tiver escrito. E mesmo que haja a cobrança, se não está escrito, o convênio não vai pagar, porque não vai estar escrito. Então, mesmo a comunicação oral, que a gente que está de fora, de vez em quando a gente é paciente, né,
de uma emergência, né? E a gente vê a comunicação oral, ela é importante, ela acontece, mas aquela comunicação oral é para dar uma acelerada, porque o paciente não pode ficar esperando que você vá fazer a prescrição de um medicamento super importante. O paciente está infartando ou o paciente está tendo um AVC, e existem protocolos importantes onde determinados medicamentos estão dentro daquele protocolo, ou seja, determinados medicamentos devem ser administrados em até 3 horas, em até 1 hora, e se eu for ainda prescrever para poder receber aquele medicamento da farmácia, o paciente vai morrer, ou o paciente vai perder a possibilidade, vai perder a janela terapêutica daquele período, porque dependendo do tempo que eu demore para administrar certos medicamentos, eu já perdi aquela janela e o paciente já vai entrar em algumas sequelas ou até morrer. Então, para acelerar o processo, a equipe de saúde muitas vezes se comunica oralmente, mas aquilo tudo é registrado depois. Eu posso garantir a vocês, porque eu já trabalhei em hospital e trabalhei em serviço de saúde durante muitos anos e aquilo tudo é registrado depois. Inclusive auditado depois, né? Se foi realmente administrado daquela forma e naquelas circunstâncias, né? Então, o prontuário ele é fundamental para a comunicação de saúde. Não há comunicação de saúde sem prontuário. É o que a gente fala de a cadeia de saúde. O que é a cadeia de saúde? São as diversas partes de uma assistência, principalmente a mais complexa, que é a hospitalar. Porque a assistência ambulatorial, não que ela não seja importante, ela é muito importante, mas ela é um pouco menos complexa, ela tem menos etapas. Um paciente que está internado num hospital, ele pode entrar pela emergência, ele pode ir para uma terapia, ele pode ir para o centro cirúrgico, depois ele pode ir para uma terapia intensiva, depois ele pode voltar para o centro cirúrgico, depois ele vai para a terapia semi-intensiva, depois ele vai para o quarto, ou seja, ele é assistido pelo cirurgião, pelo fisioterapeuta, ele é assistido por várias equipes de especialidades médicas, ele é assistido por vários cuidadores, né, com as suas especificidades, né, profissionais. Então é uma assistência bastante complexa, né? Então a cadeia de assistência, por exemplo, no hospital, ela é bastante complexa. Quando eu passo o paciente da emergência para o centro cirúrgico, se o registro não estiver perfeito, eu coloco aquele paciente em risco. Inclusive, existem até artigos, e hoje já é quase um consenso, sobre os pontos de fragilidade da cadeia assistencial, que é exatamente a passagem do paciente de um tipo de tratamento para o outro tipo de tratamento dentro da mesma instituição. Então, por exemplo, se eu estou na emergência, eu estou recebendo um tipo de tratamento. Mas se o meu tratamento na emergência se esgotar, que é o natural, porque a emergência ela não cura ninguém, ela identifica e tira você da crise, e você saiu da crise ou você não conseguiu sair da crise, você precisa avançar dentro da cadeia assistencial, essa passagem de uma etapa para outra é considerada hoje extremamente frágil. É onde as pessoas mais morrem, onde as pessoas mais têm sequelas, exatamente nessa passagem. E um vilão dessa fragilidade é o prontuário. O prontuário mal feito, é o registro mal feito, são as informações requeridas não que deveriam estar naquele local e não estão naquele local. Enfim, um conjunto de problemas relacionados ao prontuário que vão desde letra que eu não entendo até informação que deveria estar ali no campo, seja na tela do computador, ou seja no formulário em papel, e não estão, até o conjunto todo do prontuário não está no local adequado ou não está lá na próxima etapa, na etapa seguinte da assistência. Então, é um conjunto de problemas que provocam ou que contribuem para essa fragilidade. Aí o paciente ele já chega na outra etapa da assistência
com essas deficiências informacionais. A equipe vai pegar esse paciente, vai ter que retroagir, refazer, recalcular, o paciente espera, enfim. Já é um consenso e existem alguns artigos sobre isso, onde é nessa passagem que as coisas ficam complicadas para o paciente, né? E um dos vilões é exatamente o prontuário. Então, tudo isso estou falando para reforçar com vocês a importância do prontuário para a comunicação e a importância da comunicação dos profissionais para a recuperação do paciente. A recuperação do paciente, ela depende fundamentalmente da forma como aqueles profissionais vão se comunicar dentro daquela instituição. E a comunicação depende fundamentalmente do prontuário. Então, o prontuário ele é fundamental para a comunicação e, consequentemente, para a continuidade do cuidado. A continuidade do cuidado dentro da instituição e a continuidade do cuidado fora da instituição, porque não é porque o paciente teve alta ou porque o paciente foi para o seu serviço de ambulatório e que ele finalizou a sua consulta que ele não vai precisar dar continuidade ao tratamento em outras instituições, ou em casa, ou em outro momento. Então, a continuidade do cuidado não é uma prerrogativa só da assistência hospitalar. Toda a assistência de saúde, de alguma forma, o paciente vai precisar dar continuidade ao cuidado fora da instituição de saúde, seja ela ambulatorial, seja ela hospitalar, não importa qual. Então, a continuidade do cuidado, ela depende da comunicação dos profissionais. E, obviamente, depende da qualidade dos registros, da qualidade do prontuário, ok? Então, esse conceito, ele é um conceito que dá conta, esse conceito que eu acabei de ler para vocês, que vocês têm material aí, né? É um conceito que dá conta da realidade do que seja o prontuário no mundo atual, no contexto hoje do prontuário eletrônico, né? O prontuário eletrônico hoje, ele é uma realidade. Eu lembro que eu fui numa feira, vocês devem conhecer a Feira Hospitalar, que é uma das mais importantes feiras da América Latina sobre saúde, sobre gestão de saúde, que é a Hospitalar, que acontece em São Paulo, acho que é todo maio, né? Eu lembro que há uns 15 anos atrás, pouco mais, talvez uns 17 anos atrás, eu fui na feira, não foi a primeira vez que eu fui, mas foi a primeira vez que eu vi um stand de uma empresa que oferecia produto de prontuário eletrônico, e tinha um produto. Isso foi talvez em 2001, 2002. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi um produto de prontuário eletrônico na Hospitalar. 10 anos depois, em 2012, já eram mais de 25 estandes de produtos diferentes de prontuário eletrônico, né? Hoje o prontuário eletrônico ele é uma realidade, inclusive já existe a legislação que permite, né? Essa mesma... o CFM já legislou sobre a permissão do prontuário eletrônico, já existe um conjunto de regras e técnicas que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente sobre a legalidade do prontuário eletrônico. Então, não vai voltar atrás, isso não vai acontecer. Então, esse conceito dá conta muito dessa realidade, tá? Da questão do prontuário eletrônico, ok?